Aqui nós temos uma das primeiras representações simbólicas que me chamou a atenção em Bagé, que é o Mercúrio, que ele estava em cima da antiga Casa Boneca. Como era uma casa de aviamentos e tecidos, achavam que quem estava em cima da casa era uma boneca, mas na realidade é o deus Mercúrio, que era uma tradição colocar nos estabelecimentos comerciais esse deus, que é o deus do comércio, para atrair, bons clientes. Então em Bagé nós temos, essa bela representação do deus Mercúrio. Pequenos detalhes pelas ruas de Bagé. Exatamente, pequenos detalhes pelas ruas de Bagé. Cidade bicentenária, de ruas largas e antigos casarões. Caminhar por Bagé significa respirar a história que salta aos olhos. Desde que atentos aos pequenos detalhes, margem de tantos estudos, o mais recente deles foi publicado em 2021. História de Bagé, Novos Olhares, é uma coletânea escrita a várias mãos. Essa ideia nasce principalmente do aspecto da larga produção que tem sido feita nos últimos anos sobre a região da Campanha, mas especificamente sobre a cidade de Bagé. O que nós observamos é que parte dessa produção, então, ela ficava restrita ao ambiente acadêmico, certo? Essa produção de cunho acadêmico, ressalte-se de passagem. Então essa produção ficava restrita e acabava não chegando às pessoas, essa produção acabava não saindo dos muros da universidade e alcançando a população, certo? Então essa coletânea então, que vai reunir capítulos, 22 autores ao todo, mais os prefácios que vão estar nesta obra por pessoas que têm uma boa inserção na sociedade bagiense, são pessoas que têm uma produção, são memorialistas que têm uma produção muito grande sobre a história de Bagé, e nós estamos então nessa coletânea abrangendo diversos temas, desde patrimônio, cultura e sociedade, até economia, fronteira e política. Investigar as ações do passado, que influenciam presente e futuro, faz parte do dia a dia da doutora em História Clarice Ismério, que recorda o convite para participar da obra, além de ressaltar o diferencial desse livro. Bom, o convite veio através do Gustavo e da Maria Medianeira para participar desse projeto, uma porque eu pertenço ao grupo de pesquisadores aqui de Bagé. Nesses 17 anos tem desenvolvido pesquisas aqui, e outra por representar o curso de História da Urcamp. Então surgiu essa parceria para organizar esse livro e convidar esses pesquisadores de importantes instituições do Rio Grande do Sul para compor esse livro falando da história de Bagé através de outros olhares. Nós temos muitos memorialistas que escreveram durante toda a sua vida. Temos um trabalho muito importante do Tarcísio Taborda, que sempre foi um apaixonado e um historiador nato, e ele sempre escreveu muito sobre Bagé. Esse livro, ele traz um aporte acadêmico, não desprestigiando o trabalho dos memorialistas, desses outros pesquisadores que durante muito tempo se dedicaram aos estudos de Bagé e região, mas agora esse olhar acadêmico, porque é importante trazer para Bagé também essa pesquisa acadêmica propriamente dita, essa pesquisa com as fontes, com cuidado, com análise, e uma pesquisa dentro de outras correntes teóricas, não só mais o positivismo, mas dentro da história marxista, dentro da história cultural, dentro da história das mentalidades, e esse outro olhar Bagé merece, que são múltiplos olhares que trazem essa Bagé multifacetada, porque é uma Bagé que teve desde o segundo jornal feminista do Rio Grande do Sul, teve também a União Operária, aqui em Bagé muito forte, por causa do grupo de trabalhadores, teve um diferencial na construção do movimento negro. Então nós temos uma Bagé que não é só a Bagé da guerra, a Bagé do cerco, mas uma Bagé que traz a cultura, traz a construção econômica, além daquela construção do agronegócio tradicional. Essas pesquisas, na realidade, algumas já existiam, pesquisadores já tinham feito seu mestrado e doutorado falando de Bagé, só que não tinha um livro que reunisse esses trabalhos, Então, foi se convidando esses pesquisadores que lançaram o seu olhar, o seu recorte pela cidade de Bagé,
porque não tem como falar sobre o Rio Grande do Sul sem passar aqui em Bagé. Bagé é uma cidade muito rica, historicamente ela já foi parte da cultura regional e também nacional devido ao grande fluxo cultural da época e pela sua opulência econômica, né? Então, na realidade, esse livro ele reúne esses pesquisadores que por um certo tempo se debruçaram, né? E quem sabe, né, futuramente, né, teremos outros livros com outras propostas de outros pesquisadores. Belos são os sepulcros, o despido latim e as firmes datas fatais. A conjunção do mármore e da flor e as pracetas com frescura de pátios e os muitos ontens da história hoje parada e única. Quem disse isso foi o poeta argentino Jorge Luis Borges no poema A Recoleta. O entendimento de que os cemitérios são guardiões da memória vai ao encontro de um dos estudos desenvolvidos por Clarice e que compõem a obra. Bom, um capítulo que eu sou apaixonada e não poderia deixar de escrever sobre o cemitério de Bagé, sobre o patrimônio cemiterial de Bagé. Só que agora eu trabalho com as múltiplas tipologias, para que as pessoas entendam essa diversidade simbólica presente no cemitério e observe que realmente é um patrimônio. Na realidade, eu gosto de usar a metáfora do livro, né, que o cemitério é um grande livro e cada túmulo é um capítulo que vai mostrando os detalhes da história de Bagé. Então, recomendo muito a leitura porque o cemitério, ele mostra as diferenças sociais, o cemitério mostra as migrações, tudo que tem na cidade se reflete no cemitério da Santa Casa de Bagé. E fruto de uma pesquisa, um pós-doutorado recente que eu fiz na PUC, eu tenho, que até eu escrevo, né, com a minha orientadora, é sobre a Andradina de Oliveira, uma feminista, professora que veio para Bagé e criou aqui o seu jornal O Escrínio, o segundo jornal feminista do Rio Grande do Sul e o quarto do Brasil. Ela veio a convite da Leocádia Greco, esposa, né, do Greco, o fotógrafo, né, do Cerco de Bagé, e ela ficou um ano aqui, teve a sua escola, e esse jornal, né, que é um ícone do movimento feminista no Rio Grande do Sul, iniciou em Bagé. Então, Bagé já também abrigou essa mulher que era artista, professora, dramaturga, então assim, uma mulher de um levo total. E falamos também sobre ela, e ela tinha paixões por Bagé. Para um próximo livro, que nós já estamos pensando no segundo volume, eu dedico um capítulo a Leocádia Greco, porque a gente fala tanto, né, do marido dela, e eu estou dedicando, já que ela foi uma amiga muito querida da Andradina, e não tem nada escrito, eu estou dedicando. Então fica aí o convite, né, para quando vier o segundo volume da História de Bagé, Novos Olhares, que apreciem a história da Leocádia Greco. Mesmo tratando-se de um livro acadêmico com uma linguagem científica, a obra é uma das mais comercializadas a respeito da história da cidade. O livro é um dos livros que realmente mais vendem dos autores bagienses. Ele é muito bom porque a grande maioria dos clientes tem um interesse muito grande pela história de Bagé. Então o livro, eu sempre indico ele pelo fato de ele trazer novas perspectivas, justamente novos olhares. Então eu gosto muito do conteúdo, dos autores convidados e ele por si só chama atenção, né? Ele é um livro bonito e realmente interessante. Narrar a real história de Bagé é essa a importância atribuída pela historiadora Liliane Pinheiro a respeito da obra. Ter acesso a esses livros, né, que contam a história da cidade de Bagé, que trazem, falando do patrimônio da nossa cidade, é muito importante para a gente abrir a nossa visão, né, ver a importância que tem Bagé. Bagé é uma cidade muito rica historicamente, tem muitos prédios, né, muita história. Então esses livros, eles trazem tudo isso, né, e são de uma leitura gostosa, fácil de interpretar, embora tenham todos eles, acredito que a grande maioria tem essa pesquisa científica por trás. Na hora de ler, a gente consegue muito bem entender, né, e visualizar a nossa cidade através deles. Vida de historiador, eu vinha com toda essa ideia romantizada,
por exemplo, sobre a Guerra dos Farrapos. A gente nasce já com essas histórias contadas pelos nossos pais e muitas vezes contadas na escola dessa forma romantizada. Quando a gente começa a realmente estudar a história, é como se fosse desmoronando todo aquele castelo de cartas que a gente tinha imaginado, né? Aí a gente começa a ver e dá um conflito. Confesso que dá um conflito, porque tá saindo tudo aquilo que a gente imaginou. Eu sempre pensava nos heróis da República, né? E para mim eles eram maravilhosos. Aí eu comecei a estudar. Aí agora eu sei do que eu tô falando. Antes me falavam. O historiador, ele procura, ele investiga, ele confronta as fontes, né? Então ali tu realmente tá vendo o que aconteceu, né? E vê que as coisas não são como nos disseram, infelizmente, né? A gente vê muita vergonha na nossa história, né? Então, não deixar de admirar a história, né, a nossa cultura, mas conhecer o que é a nossa cultura, conhecer o que a gente está admirando e não admirar uma mentira. Outro capítulo presente no livro aborda as práticas associativas negras na cidade, acabando com mitos e abrindo espaço para uma história que é pouco contada, apesar de toda a sua relevância. O capítulo ele tem um propósito assim, de trabalhar com a questão do associativismo, não só na época, né, no pós-abolição, mas também pegar uns traços anteriores, né, frisar um pouco da escravidão em Bagé, porque a gente está no município, né, o livro aborda a cidade de Bagé, que é um município que historicamente visibilizou, né, o protagonismo de pessoas negras, tanto homens, mulheres, crianças e tal. Toda uma narrativa foi construída com a intenção de invisibilizar mesmo esses sujeitos. Então o nosso capítulo ele tem esse propósito, né, de trazer à tona, não só pela imprensa, mas também pelo carnaval, pelos clubes sociais, no pós-abolição e carnaval também, atualmente, as práticas, né, as estratégias desses sujeitos, dessas entidades, para se afirmar numa sociedade extremamente racista que é a nossa, né, sociedade bagiense. E no intuito também de confrontar a historiografia que foi construída aqui em Bagé. A gente buscou, acho que acima de tudo, a gente buscou unir as nossas pesquisas, né? Então, assim, o Thiago já vinha pesquisando já sobre associativismo negro no pós-abolição e eu pesquiso as práticas de sociabilidade e identidade negra na contemporaneidade, né? Então, a gente buscou unir a pesquisa dele, né? Um capítulo começa abordando uma prática associativas no pós-abolição, década de 20, 30, e eu já entro com a parte do carnaval contemporâneo em Bagé, né? Então, isso é uma necessidade, até porque também quando a gente fala de carnaval, a gente pensa sempre o eixo sudeste, por exemplo, né? Sudeste ou nordeste também, enfim, como, digamos assim, os carnavais mais conhecidos e até consolidados, né, pela imprensa. Então a gente busca trazer também isso para mostrar o quanto também Bagé produz uma cultura ligada à identidade negra, produz práticas de sociabilidade negra. Então, acho que, para além da questão de trazer, né, o debate racial, o debate sobre associativismo negro em Bagé, no pós-abolição e também no período contemporâneo, eu acho que o objetivo não só também do nosso capítulo, mas também das nossas pesquisas, né, e a importância de trazer esse debate para a cidade de Bagé é no âmbito cultural, né? Então o Thiago ele já bem disse sobre a invisibilidade do negro na historiografia local, mas a gente também pode falar da invisibilidade do negro na historiografia e na história do Rio Grande do Sul como um todo, né? Então, quando a gente, principalmente quando a gente sai da cidade, por exemplo, que a gente vê, ou como é representado o Rio Grande do Sul, o negro não entra, né, nem o indígena. A gente só vê o sujeito branco piochado, ou seja, da cultura gaúcha. Então a gente trazendo, né, esse debate sobre festejo, sobre cultura, sobre associativismo, que está permeado pelo debate racial, eu acho que ele é mais do que importante para a gente mostrar as manifestações culturais que são empreendidas em solo gaúcho, né? Então acho que isso é importante para a gente apontar que gaúcho é esse, né? Que também é um gaúcho negro. Como eu sempre digo, acho que eu não quero e a gente não quer invisibilizar o branco, né? A gente quer apontar que para além do branco existe a questão negra, cultural no Rio Grande do Sul. Então acho que isso aí é um ponto importante que a gente tenta trazer nas nossas pesquisas e no debate que a gente vem fazendo já ao longo de alguns anos já. Uma coisa que é interessante de se pensar, né, é que durante muitos e muitos anos, assim, todas as pessoas que se dedicaram a escrever sobre a história de Bagé, elas não mencionaram sequer a escravidão negra no município, né? Isso, né, atravessa todo o século XIX,
atravessou o século XX, e aí muitas pessoas se questionam, né, mas como assim Bagé teve escravidão? Como assim existiu escravidão no município bagiense e tal? Se a gente for para as fontes, né, eu como historiador eu gosto muito de fontes. Quando a gente vai para as fontes, de fato, processos criminais, jornais, inventários pós-mortem, a gente vai ver que Bagé foi uma das principais cidades escravistas na província de São Pedro do Rio Grande do Sul no século XIX. Bagé chegou a ter quase 35% da sua população formada por pessoas negras na condição de escravizados e escravizadas. Isso aí gerava o quê? Conflito, tensão, negociação, revoltas, rebeliões. Então Bagé foi permeada durante todo o século XIX por essas tentativas, enfim, e revoltas protagonizadas por pessoas negras. Isso é importante a gente mencionar também, que é uma das primeiras partes do capítulo mencionado no do capítulo que a gente escreve juntos, eu e meu irmão, do Rafael. E também é importante frisar que se construiu um imaginário local aqui em Bagé de que a cidade aboliu a escravidão antecipadamente. Que não é só o caso de Bagé. Pelotas tem esse imaginário, Porto Alegre construiu essa narrativa também, Dom Pedrito construiu essa narrativa, de que em 1884 a escravidão foi abolida pela boa vontade dos representantes na Câmara de Vereadores, enfim. Só que na real, quando a gente vai para as fontes de fato perceber, a gente vai ver que nada mais é do que... O que aconteceu? Foram uma série de alforrias condicionadas a prestações de serviços. Então lá em 1888, no ano da abolição, eu consegui encontrar ainda transações envolvendo pessoas negras, ou seja, compra e venda de pessoas negras na condição de escravizados. Então isso é um mito que foi criado também para fazer com que Bagé seja uma cidade heróica, cujas pessoas brancas, boazinhas, foram lá e libertaram os seus trabalhadores, o que não passa de um mito, até porque é muito mais fácil a gente construir uma narrativa que não tensione, que não esteja conflitos, do que construir uma narrativa conflituosa. E o objetivo do nosso capítulo também é esse, é mostrar uma outra perspectiva da história que Bagé tem, uma perspectiva conflituosa, onde mostra o protagonismo das pessoas negras, mas não só do ponto de vista das pessoas brancas. O que acontece aqui é uma lente que é recortada por duas pessoas que são intelectuais negros, se reivindicam nesse lugar, então nós vamos dar outro olhar para essa história que foi construída em Bagé. Um único exemplar é pouco para abranger uma história de 211 anos. Um segundo volume, com novos olhares sobre a história de Bagé, já está sendo organizado. A elaboração dessa obra, então, desde a parte da gestação das ideias, da elaboração do planejamento dessa obra, até a sua divulgação, a publicação dela em 2021, foi em torno de um ano, em que nós estivemos, então, selecionando os autores, fazendo todo o projeto de organização dessa obra, de conversa com os autores, de editoração, um contato junto com a empresa que fez, a empresa Texto e Contexto, lá de Ponta Grossa, no Paraná. Foi uma grande parceria que nós fechamos com eles. Então, nós temos esse livro em versão impressa e temos esse livro em versão online também. Ela está disponível a todos no site da editora Texto e Contexto e pode ser baixada por qualquer um que quiser ter acesso em PDF dessa obra aqui. Então é uma obra que ela procura ter uma acessibilidade maior, ela está disponível a todos aqueles em qualquer parte do país, podem acessar esta obra aqui.